Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Se puder, abra sua Bíblia, Gálatas 4. Uma alegria estarmos aqui, cultuando ao Senhor, recebendo a presença, direcionamentos. Glória a Deus. Estamos aí já na contagem regressiva para o Congresso dos Varões, né? Hoje é o último culto dos varões antes do Congresso, né? Que benção. Quero deixar uma palavra aqui, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 13. Algumas pessoas me perguntaram, você vai pregar sobre o quê? Sobre a verdade. Mas é mesmo. Diz assim, Gálatas 4:13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Preste bem atenção nesse versículo 6. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Amém? Podem sentar, irmãos, se você puder. Fique com sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Por isso eu digo que eu vou falar sobre a verdade, né? Irmãos, é muito desafiador tanto ouvir a verdade como ser o portador da verdade, né? Quando nós estamos numa situação que alguém precisa ser verdadeiro conosco, é difícil para nós ouvir essa verdade. Nós estamos no mês do cuidado com o próximo. E refletimos várias vezes aqui e também nas filiais, onde eu estive, foi lido sobre a parábola do bom samaritano, onde tinha um homem caído, o sacerdote passou, o levita passou, não ajudou, e o bom samaritano estendeu a mão para ele. A verdade é que nem sempre uma pessoa que está caída, ela precisa da ajuda financeira. Nem sempre ela precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. Na verdade, existem pessoas caídas que só vão se levantar se nós agirmos com a verdade. Somente a verdade pode levantar essa pessoa, né? Existem pessoas caídas na mentira, no engano, caídas na fantasia, na ilusão. E somente a verdade pode levantar essas pessoas. E a igreja do Senhor, ela é comprometida com a verdade. Gálatas, ele é escrito por Paulo e, segundo, né, os estudiosos, a gente estuda as cartas paulinas, Paulo, ele funda a igreja dos Gálatas na sua primeira viagem e também dizem que a primeira carta que Paulo escreveu foi essa carta aos Gálatas. E há uma diferença nessa carta para as demais outras, né? Paulo, ele fala com afeto. Paulo, ele tem apreço por aqueles irmãos, porque aquela igreja, ela foi fundada num momento de dor. Nós lemos aqui. Ela é como se Paulo estivesse seguindo um caminho na sua viagem missionária e fosse acometido por uma enfermidade, né? Uma enfermidade muito forte. E ele teve que parar. E quando ele teve que parar para ser atendida, parou na Galácia.
E ele foi muito bem atendido, muito bem acolhido ali pelas pessoas que não eram cristãs, não eram crentes. Então, Paulo encontrou nessa situação de enfermidade, de dor, de doença, o propósito de Deus. Aquela doença não era somente para impedir Paulo de fazer a obra, pelo contrário, era Deus levando Paulo para onde ele não iria saudável. Nós precisamos também compreender isso, eu já falei aqui outro dia sobre isso. Que Deus, ele vai usar, às vezes, a doença na nossa vida como um propósito, para nos levar a lugares e a fazer coisas que saudáveis nós não faríamos. Não tomaríamos essa decisão de ir, não escolheríamos aquele caminho. Então, a igreja dos Gálatas, ela é gerada na dor de Paulo, no cuidado daquelas pessoas com Paulo. Foi por causa da minha doença que lhes preguei o evangelho. Então, Paulo, ele tem um afeto, ele tem um apreço por aquela igreja, ele chama eles de meus filhos. A gente percebe no versículo 12, ele suplicando, irmãos. Ele não exige. A exortação de Paulo não é uma faca que corta e machuca. Ele não está assim, olha, vocês têm que se converter. Não, eu lhes suplico. Então, não é uma exortação pesada. Só que nós terminamos o versículo 20, Paulo dizendo do tom de voz dele. Ainda que seja numa carta, Paulo ele sabe, e quem vai ler a carta sabe que o tom da voz de Paulo é alto. Sabe aquele mesmo pai, aquela mesma mãe que fala, eu te amo, meu filho, você é minha princesa, você é meu príncipe. Na hora que a gente faz coisa errada, parece que o tom... Quando eles estão lendo a carta, sabe que o tom da voz de Paulo não é aquele tom amoroso, é o tom de um pai que fala alto, para ser ouvido, para ser atendido. E ele, por ter esse apreço, por ter esse afeto, ele tem condições de chegar e falar dessa maneira. Não é verdade? A verdade, quando ela é dita, ela precisa ser dita pela pessoa certa, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar com a verdade e ela vai ter o mesmo peso, o mesmo valor para nós. Não é qualquer pessoa que vai sair gritando com a gente. Mas quando a nossa mãe, nosso pai grita, é uma pessoa de afeto, é uma pessoa que nós sabemos que nos ama. Então, é mais ou menos nesse contexto que Paulo está falando, que Paulo está trazendo essa exortação, advertência, repreensão, conselho, instrução. Paulo precisa elevar o tom para falar com eles, porque a situação é séria. Não dá para falar no mesmo tom, de acordo com a seriedade do assunto. Quando o assunto é grave, precisamos elevar o tom para que sejamos entendidos, não é qualquer coisa, é sério. Você está vendo alguém caminhando e tem um buraco ali. Cuidado, buraco, hein? É assim? Não. Nós vamos elevar o tom da voz, não vamos? Cuidado, buraco! Para chamar a atenção. Então, a verdade, ela precisa ser dita. E algumas pessoas, ou nós, precisamos entender que às vezes nós estamos ignorando as verdades de Deus, porque nós estamos acostumados e às vezes estamos buscando Deus sempre na brisa suave. Mas Deus, Ele está interessado em não apenas agradar os nossos ouvidos com um belo tom de voz. Deus, Ele quer nos salvar desse buraco. E às vezes, para nos salvar do buraco, Ele precisa gritar no nosso ouvido a verdade. Porque falando simplesmente não tem sido suficiente. Ele não precisava disso, mas Ele faz isso por amor. A Bíblia diz que o pai disciplina o seu filho que ama.
A disciplina é prova do amor de Deus, e não tem disciplina, irmãos, sem alterar a voz. Não tem. Eu lembro, irmãos, a vara cantava na casa. Eu até hoje brinco com a minha mãe, né? Quando fala de apanhar, eu falo de tudo, né? Eu já falo brincando, né? Chinelo, tudo, eu falo de tudo. Raider, tudo. Mas eu apanhei de todo jeito. E nessa época da disciplina da mãe, o tom elevava. Então não existe disciplina sem elevar o tom. Nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus está comprometida com verdades. Primeiro, verdades teológicas. A igreja de Jesus está comprometida com essas verdades teológicas, que fala de apologética, que fala sobre as interpretações. A igreja de Jesus está comprometida com uma interpretação fiel às Escrituras. Ela está comprometida com a apologética, a interpretação, os conceitos, as religiões, seitas, heresias, doutrina, costume. A igreja, ela quando ensina a verdade, as nossas mentes se abrem para as religiões. Por exemplo, uma pessoa que chega na igreja e faz parte de uma outra religião que foge da verdade das Escrituras, ela vai ser iluminada pela verdade da palavra de Deus. E algumas pessoas questionam sobre a veracidade da Bíblia, aquilo que nós homens não conseguimos convencer os outros, apenas por pregar, o Espírito Santo se encarrega de fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer. Ele é aquele que nos ilumina e nos convence por dentro. Nós ouvimos as palavras da Escritura, e o Espírito Santo fala muito mais profundamente em nosso coração. E nós somos convencidos de que, às vezes, estamos numa religião que não está de acordo com a vontade de Deus. E nós, então, nos convertemos. Mas a igreja do Senhor também está comprometida com as verdades pessoais. Não só as verdades teológicas. As verdades pessoais têm a ver com o nosso estilo de vida. Comportamento, relacionamentos, família, deveres domésticos, sociais e ministeriais. Existem verdades que vão reger a nossa vida como um todo, em todas as áreas da nossa vida. A verdade de Deus não nos deixará mais agir com a nossa própria ideia. Não é mais de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou completamente preso. A palavra é essa. Porque eu sou servo, eu sou escravo dele. Então, agora, todo o meu estilo de vida precisa estar sendo orientado, guiado pelas Escrituras. Né? Nós vamos chegar no entendimento. As verdades de Deus e do seu reino são reveladas em todas as Escrituras. Todo o nosso estilo de vida vai ser baseado nas Escrituras. Isso tem a ver com as histórias que tem na Bíblia. A Bíblia está cheia de histórias. É lindo contar as histórias para os nossos filhos, para as crianças. Mas são dessas histórias que nós extraímos verdades eternas para nós. Há quem pense que a história de Jonas e o grande peixe é uma ilustração bíblica, é uma parábola. Nós acreditamos que é verdade. Como você vai provar? Eu não posso provar. Eu acredito que é verdade. E da história de Jonas nós absorvemos uma verdade que se enquadra na nossa vida. E nós não vamos entrar nesse critério, mas sabemos disso. Então, as verdades de Deus estão reveladas em toda a Escritura, nas histórias, nas leis, nas palavras de sabedoria, nos cânticos, nos poemas, nas parábolas, nas cartas doutrinárias, nas cartas pastorais, nas revelações, nas profecias. As verdades de Deus estão por toda a Escritura. Estão perto de nós, não estão distantes, estão bem ao nosso alcance. E a Bíblia
não é um livro aberto a discussões, a atualizações. As verdades de Deus não estão abertas para serem atualizadas. As verdades de Deus são verdades absolutas. Por isso nós não discutimos sobre homossexualidade e aborto. Nós podemos falar sobre o assunto, mas não há uma discussão entre nós se é certo ou errado. Nós já sabemos da resposta, porque a Bíblia, ela já nos deu essa resposta. Não matarás, pronto. O homem não se deitará com outro homem, a mulher com outra mulher, e ponto. Isso foi assim no Antigo Testamento, e é assim no Novo Testamento, porque diz a palavra no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que ficarão de fora os que praticam tal coisa. Então, a Bíblia, ela é uma verdade absoluta, e ela não nos dá a possibilidade de novas atualizações. Não há possibilidade de ser mudada. Não. São verdades eternas. Ao nos tornarmos cristãos, eu vou dar algumas referências e vou falar rápido. Ao nos tornarmos cristãos, Efésios capítulo 4, versículo 25, fala que deixemos a mentira e passemos a falar a verdade. A igreja, quando ela tem um encontro com Jesus, ela precisa deixar a mentira e passar a falar a verdade. Isso é uma mudança comum para quem viveu uma experiência real com Jesus. Para todos aqueles que viveram uma experiência real com Jesus, essa pessoa deixou a mentira e passou a falar a verdade. Ninguém está aqui para julgar como éramos, quem você era, o que você fazia, qual era a sua profissão, como você trabalhava nessa profissão, as suas artimanhas, as suas falcatruas. Ninguém está aqui para te julgar. Nós estamos aqui conscientes de que todos aqueles que têm uma vida regenerada, transformada por Jesus, deixou de falar a mentira para agora passar a falar a verdade. Isso é uma característica comum. Tem a história, né, do pastor, que o rapaz brincou com ele. Pastor, olha, tem um elefante voando ali. O pastor correu para a janela. Cadê, aonde? Aí ele começou a rir. Pô, pastor, poxa, o senhor acreditou? Eu acreditei porque para mim era mais fácil realmente ter um elefante voando do que você mentir. Quando nós temos uma real experiência com Deus, nós deixamos de falar a mentira para então agora falar a verdade. E isso é muito sério. Filipenses 4:8. Quando Paulo está ensinando sobre várias coisas, e nisso pensar, não tem esse versículo? Uma das coisas que ele fala que a igreja deveria pensar é na verdade. O que deveria ocupar a mente de um cristão, os seus pensamentos, não deveriam ser mentiras, ilusões, fantasias. Mas o que deveria preencher os nossos pensamentos deveria ser a verdade. Nós somos tentados pelo nosso adversário, e aí eu não vou apenas culpar ele aleatoriamente. Ele cria situações para nos tentar, para que nós possamos passar tempo pensando, sabe, nós possamos perder tempo da nossa vida pensando em coisas que não são a verdade. Existem pessoas preenchendo seus pensamentos com sonhos que não são sonhos reais. E a Bíblia está nos chamando, pensem a verdade. João capítulo 8, versículo 32, fala que nós, se conhecermos a verdade nos libertará. Nós precisamos
falar a verdade, pensar a verdade, conhecer a verdade. Se nós não conhecermos a verdade, seremos impedidos de uma libertação real. Precisamos buscar esse conhecimento. Foi lido aqui no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, que nós deveríamos conhecer e continuar buscando crescer nesse conhecimento de Deus, né? Conhecei e prosseguir, né? Em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a verdade. Existem pessoas presas a situações de mentira, porque não estão buscando o conhecimento da verdade. Porque não precisa um pastor, um líder, ficar o tempo todo martelando o que nós devemos fazer quando nós buscamos o conhecimento da verdade. Ela por si só, ela é suficiente para nos convencer. Ninguém precisa ficar falando no nosso ouvido. A verdade, quando nós a conhecemos, ela é suficiente para nos libertar. João 3:21 diz que praticar a verdade é estar na luz. Todos aqueles que decidem viver uma vida de mentira precisam ficar se escondendo. Precisam ficar no secreto. Precisam ficar, sabe, como aqueles agentes secretos, escondendo seus rastros. Quando a nossa vida não é uma vida de verdade, nós precisamos, sabe, apagar as luzes. Eu aprendi há muito tempo atrás que, já até falei isso aqui, se tudo tivesse apagado aqui hoje, e eu tivesse com a minha roupa amarrotada, eu ia cultuar bem aqui, Pai, Senhor e tal. Mas imagina, no meio do culto, a luz volta. Aí todo mundo ia olhar assim, rapaz, essa camisa saiu da boca do boi. E é assim que a gente do norte fala, né? Essa camisa saiu da boca do boi. Quem vive nas trevas da mentira não precisa dar satisfação para ninguém. Todos os que estão ali naquela escuridão, ninguém aponta, ninguém critica, ninguém vê erro em ninguém. Mas quando nós somos expostos pela luz de Cristo, das verdades do Evangelho, nós mesmos olhamos e eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou em conformidade. Eu preciso melhorar. Efésios 6:14 diz que nós precisamos cingir os lombos com a verdade. Efésios 4:15, isso aqui é lindo. Diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Pensando sobre isso, a igreja, ela precisa estar comprometida com a verdade. Pensar a verdade, conhecer a verdade, cingir os lombos com a verdade. Ela precisa deixar a mentira e falar a verdade. E, sobretudo, seguir essa verdade com amor. Não basta ser o sincerão. Não basta. Você tem que ser verdadeiro, mas com amor. Tem muita gente que é o sincerão, que ninguém quer ficar perto dele. Ele é verdadeiro, mas ele é terrível. Paulo, ele é um líder comprometido com a verdade. E por Paulo ser um líder comprometido com a verdade, ele vai ter um tom elevado na sua palavra, sincera, e ele vai ser verdadeiro. Vamos por uma referência, 1 Coríntios 11:2. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:2. Parece culto de terça, né? Mas a gente vai... Deus sabe o que faz. 1 Coríntios 11:2. É muito bom ser elogiado pelo líder, não é? Quando você está trabalhando na obra,
O líder, o seu pai, a sua mãe, fala, poxa, olha, isso aí eu tenho que elogiar. Foi bem feito. Olha só, 1 Coríntios 11:2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Lindo, né? Paulo elogiando a igreja de Corinto. Agora, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo, ele é verdadeiro. Se ele vê uma coisa que ele deve elogiar, que dá para elogiar, perfeito, gostei, parabéns. Mas ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é líder. Ele ama. Ele é o pai, o fundador da igreja ali, né? Claro, Deus acima dele. Mas nisso, gente, não dá para eu elogiar vocês. Eu elogiei naquilo que vocês estão fazendo bem, mas nisso aqui, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal para as pessoas do que bem. Não dá para bater palma para isso, gente. É isso que Paulo está falando. Esse é o tom. Não dá para eu concordar com isso, eu estou vendo. Está errado. Isso está fazendo mal para a igreja. Quem quer um líder assim? Quem quer um pastor assim? Não apenas isso, eu quero uma outra referência. Você tem alguém que pode ser o verdadeiro com você ao ponto de chegar para você e falar assim, cara, você ainda não está convertido. Você quer um líder assim? Um pastor assim? Jesus, Pedro, você ainda não está convertido. Era um dos principais, andava junto, andou sobre as águas. Viu coisas que os outros não viram. Lucas 22:32, Pedro, quando você se converter, aí você confirma os seus irmãos. Será que se alguém hoje chegasse em você e falasse, rapaz, pelo seu procedimento, você ainda precisa se converter? Por isso eu disse, ouvir a verdade é tão difícil quanto falar a verdade. E existem pessoas que Deus encarrega de tratar essas verdades, de dizer essas verdades. E quão desafiador é. Quão desafiador é chegar hoje e trazer essa palavra, por exemplo. Quão desafiador é chegar para chamar alguém para conversar e falar uma coisa desse tipo. Quem quer um líder assim? Josué capítulo 24, versículo 15 ao 21. É a palavra onde Josué falou assim, olha gente, escolhei vocês quem vocês vão servir, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Você pode abrir lá? Olha o que Josué falou. Josué, capítulo 24, versículo 15. Aí termina, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Que líder não gostaria disso? Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Escolhei vocês quem vocês vão servir. E aí a nação, nós serviremos ao Senhor, Josué. Olha o versículo 19. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir o Senhor. Que isso, Jesus? Que isso, cara? Aí não, líder. Aí você está jogando um balde de água fria no liderado. Está todo mundo dizendo, nós serviremos ao Senhor. Mas o líder está olhando, eu conheço vocês. Vocês não estão em condições de servir o Senhor. E agora? Josué morreu. A Bíblia diz que passou um tempo, se levantou uma outra geração
que não conhecia nem o Senhor, nem o que o Senhor fez. E começou a fazer tudo conforme os seus olhos, seu coração. Se desviaram adorando a Baal. Josué já estava vendo isso. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande como líderes e pastores. Porque nós estamos tentando, nos esforçando para cuidar das ovelhas do Senhor. E Paulo, por ele falar dessa maneira, Josué, por ele falar dessa maneira, sabe o que eles poderiam ser taxados no dia de hoje? Vocês são líderes abusivos, tóxicos. Eu prefiro um líder que me apoie, que acredite em mim. Eles estão deixando de acreditar na igreja? Não. É a verdade. Lidar com a verdade se torna desafiador. Paulo, ele fala à igreja dos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3. Olha que coisa. Vocês começaram no espírito e agora vocês estão terminando na carne. É como se ele dissesse, eu lembro dos dias que nós vivíamos debaixo de glória, na unção, no poder de Deus. Só que eu vejo que agora vocês mudaram. Vocês não são mais as mesmas pessoas. Vocês deixaram de andar no espírito e estão andando na carne. É muito difícil falar isso, porque isso vai nos comprometer demais. Isso me compromete demais. Quem pensa você que é para falar uma coisa dessa para mim, Zé Carlos? Eu preciso ter uma vida muito no espírito, né? Porque senão todo mundo vai me apontar quem ele pensa que é. Por isso, Paulo, quando ele falou dos deveres ministeriais, ele falou assim, que os bispos, que os presbíteros, que os diáconos não tenham do que se envergonhar. Sejam exemplo em tudo. Porque na hora de nós orientarmos, disciplinarmos, sabe, aconselharmos, nós precisamos ter uma vida no altar para então poder liberar uma palavra como essa. E é desafiador para nós irmos caminhando para o final. Então Paulo, quando ele começa a trazer as verdades para a igreja dos Gálatas, ele começa a sentir uma certa resistência. Ele começa a sentir um afastamento dos irmãos. Ele consegue sentir mesmo que distante, porque isso é uma carta. Ele consegue sentir no relacionamento dele com a igreja, que foi gerada na dor, a hostilidade daqueles irmãos para com ele. E eu tenho certeza que isso machuca profundamente o pastor Paulo. Eu tenho certeza que isso machuca profundamente. Ele fala assim, o que aconteceu com a alegria de vocês? Sabe, quando o pastor chegava, o pastor Paulo chegava e a igreja se alegrava, o pastor chegou. É como se ele sentisse que quando ele chegava, agora já não tinha mais alegria. Hein? Chegou Paulo. Chegou Paulo. Gerou na dor. Fala, o que houve com a alegria de vocês? Eu lembro, no começo, se vocês pudessem, vocês arrancavam o próprio olho e me dava. Vocês me trataram como se eu fosse um anjo, como se eu fosse o próprio Jesus. Mas agora, porque eu lhes digo a verdade, eu me tornei inimigo de vocês. Irmãos, eu fui consagrado pastor aqui nessa igreja em 2020. Mas eu estou no ministério, comecei a pregar desde os 16. E a vida de um pastor, de um líder, tem uma tristeza. É nós convivermos com pessoas que vêm e que vão.
a gente vê pessoas nascendo na fé, e aí a gente vê essas mesmas pessoas se desviando do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque elas não estavam dispostas a lidar com a verdade. A vida de um pastor tem uma tristeza, é de não conseguir cuidar, acompanhar uma pessoa que prefere fugir da verdade. Tem pessoas que se enredam em situações terríveis, pecaminosas, e na hora que o pastor ele vai precisar tratar dessas situações, essa pessoa vai ter que lidar com as verdades, e o pastor ele vai precisar elevar o tom, não é porque ele está com raiva, não é porque agora ele odeia aquela ovelha, não, ele ama aquela ovelha, ele quer fazer de tudo para Deus restaurar ela, mas ele vê que o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez mais triste, o relacionamento entre eles vai ficando cada vez mais hostil, e essa pessoa vai dando passos para trás, um dia sentava na frente, depois senta no meio, depois senta no último banco, depois não se vê mais ela na igreja, aconteceu, foi o último culto dela e ninguém sabe. Porque ela preferiu ir para um lugar onde ninguém vai perguntar de onde ela veio, por que ela veio, o que ela deixou para trás. Ela deixou um monte de situações mal resolvidas. E enquanto nós vamos fugindo da verdade, a nossa vida vai sendo empurrada para o escuro. Mas não é isso que o Senhor quer para nós aqui, aleluia. Como que a verdade vai ter virtude nos nossos lábios se nós fugimos dela? Deus quer levantar uma igreja comprometida com a verdade, com tudo que a verdade, aleluia, tem a ver com a vida de um cristão. Se vista hoje da verdade. Quantos amigos nós perdemos? Quantas pessoas se afastam de nós, porque sabem que estar perto de nós é ter de lidar com a verdade, né? Tem coisas que não são discutíveis, não há uma abertura para discussões de novas possibilidades, são verdades absolutas. Então as pessoas começam a se afastar de nós, amigos que nós amamos, pessoas que nós queremos cuidar, vão se afastando de nós, porque não querem lidar com essas verdades. A Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos. A Bíblia diz em Apocalipse 22, que ficarão de fora não apenas os que praticam a verdade, mas os que amam a verdade. Não apenas os que praticam a mentira, mas aqueles que amam a mentira. Sabe quando servir a Deus se torna impossível para nós? Porque tem uma vida falsa que talvez a gente passe a amar mais. E Jesus deixou bem claro: se não me amar mais do que tudo, esposa, esposo, filhos, até a sua própria vida, Lucas 14, vocês não podem ser meu discípulo. Começa por aí. Se vocês não me amarem mais, não podem ser meus discípulos. Então nessa noite, irmãos, é uma palavra de reflexão para nós. É uma palavra de reflexão para nós. Porque a maior vitória que a gente pode ter na vida é andar de cabeça erguida. É andar de cabeça erguida. E saber que Deus está olhando para nós. Ele é falho, mas Ele não se esconde da verdade. Aleluia. Quando nós vamos fugindo da verdade, ministérios vão ficando para trás, os dons, os talentos de Deus vão ficando para trás, as bênçãos das promessas de Deus vão ficando para trás. Agora, eu quero finalizar dizendo aqui sobre a pergunta de Paulo: aonde está a alegria de vocês? Sabe por quê, irmãos? O lugar do culto, esse lugar aqui de comunhão, deveria ser um lugar de alegria.
deveria ser um lugar de celebração, mas não é para todo mundo. Não é um lugar de alegria para todo mundo, porque sabe que a vida não está no propósito, não está alinhada ao reino de Deus, não está alinhada às verdades de Deus. Deus está querendo chamar a sua atenção aqui. Aonde está a sua alegria? Cadê o louvor? Cadê aquele glória de antigamente? Você percebe quando tudo mudou, quando as coisas deixaram de ser como antes. Foi quando algumas ideias, algumas ilusões foram aceitas no seu coração como verdades, mas está na hora de voltar a se apegar às verdades eternas de Deus. Aleluia! Ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Ele pode nos trazer de volta. Aleluia! Ele pode nos fazer andar no Espírito mais uma vez. Nemaravassuri kelebas. Vamos ficar de pé, irmãos. Oh, aleluia!